lá para a origem, começar da base das coisas. O latim, que é a base do nosso idioma, ela é do latim inferno, que significa o que está abaixo. A palavra significa no latim, ou seja, antes de vir para o português, a base do nosso português é no latim, então significa abaixo. Inferno, na Bíblia agora, né? Primeiro eu falei no latim, agora na Bíblia. A Bíblia ela tem 3 direções para a palavra inferno. No grego aparecem 3 palavras diferentes e que na nossa tradução sempre utiliza inferno. A primeira é Sheol, S-H-E-O-L. Essa é a palavra hebraica, não é grega, tá? Para submundo, o mundo que está abaixo. Traduzido em algumas versões bíblicas como o quê? Como o quê? Inferno. Então, Sheol, nas Bíblias, ela não está escrita Sheol, está escrita inferno, que originalmente significa sepultura ou cova. Então, Sheol, que significa sepultura ou cova. Tá? Tem outras coisas que vão significar inferno também, que a tradução vai ser inferno, mas que já é outra coisa que não é mais cova nem sepultura. Lembra? Por isso que eu perguntei quem estava aqui na semana passada, para entender, quando a gente falou de vaidade, aconteceu exatamente a mesma coisa. Palavras que é traduzida como vaidade, que significa uma outra coisa que não tem nada a ver com o que a gente achava que era vaidade. Afinal de contas, a vaidade que a gente conhece não é vaidade como a gente conhece. Então, é a mesma coisa aqui. Cova ou sepultura é o significado da palavra Sheol, que para a nossa Bíblia está escrito o quê? Inferno. Agora inferno de novo, em outra palavra grega, com outro significado. Hades, H-A-D-E-S, Hades, equivalente grego do Sheol. Ou seja, o hebraico significa cova ou sepultura, eles vão falar no hebraico Sheol. Para traduzir para o grego, eles já vão falar o Hades, que significa Sheol, que para a nossa tradução foi transformada em inferno. Então, tradução da tradução. Estão entendendo até aí? O equivalente grego de Sheol significa também, no grego, sepultura ou mundo dos mortos. Então, o jeito que os hebraicos entendem sobre sepultura, também eles vão entender lá na Grécia como sepultura. Só vai mudar a palavra porque cada um tem seu idioma. E eles vão falar que sepultura lá na Grécia também equivale ao mundo dos mortos. Já no hebraico, lá para os hebreus, eles não chamam mundo dos mortos, eles chamam sepultura e cova. Tá? Então são essas duas situações, por isso que a palavra ficou bem certinha para o significado que ela quer dizer em ambas as traduções. Só que para nós colocou como inferno. Não colocou sepultura, nem colocou cova. Colocou inferno. Certo? E a terceira e última palavra, ela tem o nome de Geena ou Quiena. Depende do modo que você quiser falar. No nosso português teria que ser Geena, porque para falar Guiena teria que ser G de gato, U-E-N-A. Para falar Guiena, ou Guiena com 2 E, né? Como não tem o U, então eu vou falar Geena, porque seria o mais correto de se pronunciar no nosso idioma. O Geena, ele é uma palavra também grega, que se refere a um vale na periferia, ou seja, numa parte que era de plebeus, uma parte ruim de Jerusalém, associado ao fogo e ao lugar de destruição no final dos ímpios, né? De destruição final dos ímpios. É o termo que Jesus mais usou para falar sobre a punição. E aí depois, quando acabar aqui, lá no grupo eu mando para vocês algumas fotos do lugar lá em Jerusalém chamado Geena, que hoje está lindo, está bem cuidado, mas antes era um lugar aonde se jogava corpos de animais, lixo, onde se jogava vários tipos de dejetos, era o lixão de Jerusalém. Esse lugar chamado Geena
era o lixão de Jerusalém. E as coisas que eram jogadas lá, elas pegavam fogo, né? Uma vez pegou fogo e os que você jogava não tinha combustão. É a mesma coisa de você chegar no lugar, jogar madeira, jogar combustível, tocar fogo e depois você ficar jogando madeira, papel, casca de árvore, essas coisas. Como é que o fogo vai acabar se você está sempre alimentando ele? Você está sempre alimentando. Este lugar chamado Geena existia na época em que Jesus falou muito sobre este lugar. Existia em Jerusalém. E esse nome Geena, que Jesus tanto falou no grego, para os seus discípulos, ele falava Geena porque era o que eles conheciam, eles sabiam onde era o lugar. Essa palavra foi traduzida para nós como o quê? Inferno. Então nós temos cova, inferno. Nós temos sepultura, inferno. Nós temos o lugar dos mortos, inferno. E nós temos o lixão, inferno. Então, dando para entender a origem da palavra inferno, na nossa tradução, então ela tem essas três traduções. Como eu quero que vocês entendam como funcionava esse lixão, ele era alimentado constantemente. Por ele ser alimentado, o fogo de lá nunca se apagava, porque ele era constantemente alimentado. Então Jesus usou essa palavra, essa ocasião, para descrever o que aconteceria com as pessoas que morressem sem a salvação. Ele usou o Geena, que era o que eles conheciam. Lembra que quando Paulo ele fala bem assim, eu vi coisas e ouvi coisas que, foi Paulo falou, eu não consigo descrever com palavras o que eu vi e ouvi. Não tem isso? Ele não fala que viu lá no reino de Deus coisas, né? Ele teve uma visão e viu e ouviu coisas que ele não consegue descrever. Por que ele não consegue descrever? Porque o que a gente tem de material, o que ele tinha na época, não fazia jus ao que ele viu. Ele não tinha nomes para dar as coisas que ele viu. João também, quando ele falou, ele também não tinha nomes para dar ao que ele viu. Né? Então, quando você não tem nome para dar, você não consegue fazer com que a pessoa entenda o que você viu ou ouviu. Jesus, sabendo disso, ele, sabendo que Jerusalém tinha o tal do lixão, que era chamado Geena, aonde o fogo não se apagava, aonde o bicho e os vermes não morriam, porque sempre jogavam dejetos de animais o tempo todo lá, e sempre ele estava em atividade, só que para o lado ruim. Jesus, sabendo disso, o que é que ele fez? Usou isso como exemplo para descrever o tormento que seria para as pessoas que morressem fora da fé nele. Tá certo? Então, umas profecias, umas palavras no livro de Daniel, outras no livro de Ezequiel, outras palavras pelo próprio Cristo e no livro de Apocalipse descreve a situação do inferno. E uma das coisas que está lá escrita é que onde o bicho não morre, ranger de dentes, lugar de tormento. Então, quando Jesus fala do Geena, ele conseguiu passar para os seus discípulos e para as pessoas que estavam ouvindo ele, o quão ruim é cair num lugar como aquele. Quem é que quer cair num lugar onde está pegando fogo, onde tem bicho, molotov, essas coisas, você não vai ficar com extrema agonia, aflição, ranger de dentes, louco para sair dali, desesperado? Você não daria qualquer coisa para que te tirassem de lá? Pois é. Então isso é um pouco que Jesus, com palavras que chegassem ao conhecimento daqueles que estavam ouvindo ele conseguiu falar, para que eles entendessem. Então, temos aqui essas três situações. Então nós temos o Geena, que é o principal a respeito do inferno, é a tradução principal para o entendimento a respeito do inferno. Temos o Hades e temos o Sheol. Todos eles, fora o Geena, todos eles significam sepultura, cova ou mundo dos mortos, ou como o Leila falou que ouviu, submundo dos mortos, porque submundo também é uma tradução para o Sheol aqui, ou Geena. Então vamos lá. Inferno no Velho Testamento, porque a gente ouve falar muito do inferno quando Jesus começa a falar sobre o assunto, não é isso? Mas a gente tem pessoas que falaram
do inferno no Velho Testamento. Como é que eles sabiam disso se Jesus ainda não tinha vindo e nem falado? Eis a questão, né? O Velho Testamento, ele não apresenta um conceito de inferno com características de tormento eterno como o Novo Testamento. Ele menciona a palavra hebraica Sheol, que é traduzida como inferno. Pronto. Que é frequentemente traduzida como inferno, mas se refere mais a um lugar dos mortos, uma sepultura de onde ninguém retorna, ou seja, um reino sombrio. Então, para a gente contextualizar, quando lá no Velho Testamento alguém falava a respeito do Sheol, foi traduzido para as nossas Bíblias, Jó 26:6, o inferno está nu perante ele, e não há coberta para perdição. Salmo, Velho Testamento, Salmo 9:17, os ímpios voltarão para o Sheol, o inferno, mas aqui, como eu peguei lá no hebraico, ele pegou a tradução original e pegou o que está traduzido para a gente, né? Então ele botou aqui, os ímpios voltarão para o Sheol, mas na Bíblia de vocês vai estar inferno. Sim, todas as nações. Não? Na versão nossa tá, os perversos serão lançados. Sim. Lançados no inferno, e todas as nações que se esquecem de Deus. Por isso que eu peguei do original, tá? A gente não cair nessas Salmo 9:17. traduções aonde dão a entender uma outra coisa. Então tinha lá o certinho, o negócio hebraico lá, e tem traduz lá bonitinho. A Bíblia já vem até traduzida, é meio chatinho de fazer, mas é extremamente importante para o conhecimento da gente. E o meu também, né? Nós todos. Os ímpios voltarão para o inferno, ou seja, como é que está aí escrito? Em vez de voltarão, serão lançados. Serão lançados, porque o conceito do tradutor de inferno, ele vem de uma vertente de ser jogado, igual lá como falou do Geena, de ser lançado. Só que no original não está assim. Ele está voltarão, né? Ou retornarão ao inferno. Por que ele está retornarão? Por causa do conceito do que o texto quer dizer que está correto. Eles voltarão para o inferno, ou seja, o Sheol, sim, todas as nações que se esquecem de Deus. Um dia eles não estavam vivos e um dia eles passarão a novamente não estar vivos. Vocês entenderam o conceito do texto? Um dia eles não existiram e um dia eles passarão a não existir novamente. Vão para onde? Para o Sheol, o mundo dos mortos. Agora, é importante notar que o conceito inferno como um lugar de punição ardente, ele é desenvolvido no Novo Testamento. O inferno do Velho Testamento, o Sheol, ele representa o destino final para todos os mortos, tanto os justos quanto os ímpios, em um estado de existência sombria e inconsciente. Então, o que é que o texto quer dizer aqui? Quando de Jesus para trás, alguém falava a respeito da morte, o tradutor para o português, do hebraico, o grego, do grego para o português, ele colocou aonde era para colocar cova ou sepultura, ele colocou o inferno. Toda vez que você lê no Velho Testamento a palavra inferno, você troca para sepultura ou cova ou mundo dos mortos, que aí vai estar correto. Não é a palavra inferno que é o adequado em todas as situações, e uma delas é essa, tá certo? Mas como a gente está estudando, se estiver lendo o inferno, e você já entende o que é, então está tudo certo. Agora no Novo Testamento, né, as palavras do inferno, aí tem uma pancada de versículo que fala a respeito do assunto, que foi quando Jesus começou a falar do jeito que eu expliquei mais atrás. Mateus 10:28, tradução literal, tá? E não mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes aquele que pode destruir ou fazer perecer, é a tradução que está lá no original, a alma e o corpo no inferno, só que está escrito no original, Geena, lugar de castigo. Então a gente fala de Geena. Geena significa o lugar aonde era o lixão. Perceba que Jesus não está falando da cova mais, nem está falando de sepultura, nem de mundo dos mortos. Por isso
que quando fala inferno para tudo, complica as coisas. Porque nem tudo significa a mesma coisa, tá certo? Então aqui Jesus está falando nesse versículo de Mateus, que você não tema aquele que mata, ou seja, a morte física. Não tema esse tipo de morte, porque essas pessoas, elas não podem matar a alma. Aí a gente, para contextualizar o que é a alma, para um modo resumido de entendimento, é como se fosse o nosso ser, a nossa consciência, quem somos como pessoa. Eu sou uma alma diferente de você. Minha consciência, meu jeito de pensar, o meu jeito de agir é diferente de você. Então, essa é a nossa alma. O que é o Espírito? Aquilo que foi soprado em nós por Deus lá no Éden, sabe? Aquele Espírito de vida que quando ele é retirado, o nosso corpo nada mais é. Simplesmente a gente apaga. Do nada tem alguém dormindo, morreu. O Espírito foi retirado. Tá certo? E a alma, ela vai seguir, quando acordar, a gente vai falar isso mais pra frente, para o juízo de Deus, e receberão, para aqueles que vão ser salvos, os corpos novos. A gente vai chegar lá, tá? E não tem mais os que matam o corpo e não podem matar a alma, antes aquele que pode destruir ou fazer perecer a alma e o corpo no Geena, no lixão. Então, quando Jesus ele fala aqui, ele diz o seguinte: lembra quando eu ensinei para vocês a respeito do que acontece com aqueles que não querem aceitar a fé, não querem seguir a Deus? Ele não tinha feito o sacrifício ainda, então vamos dizer que ele estava ensinando com base dali para trás, né? Uns pergaminhos com os rolos do Velho Testamento. E aí ele estava falando isso, e aí ele fala para o discípulo: lembra quando eu falei do Geena, desse lixão, onde os bichos ficam lá queimando, os vermes e tal, e não para de pegar fogo, e eu tenho certeza que vocês não querem cair lá? Pois é, temo mais aquele que pode jogar vocês lá. Não tema aquele que pode atingir o seu corpo atual, o seu físico. Aí Jesus, numa outra ocasião, ele fala: é melhor que você perca um olho do que vá para o inferno inteiro, né? Para o Geena. É melhor que você perca um braço, vá cotó para lá, para o ser entre no reino de Deus, cotó, do que entre inteiro no Geena. Entendeu? Então ele vai falando a respeito do que devemos escolher para não ir para lá. Essa vida, ela é algo que você deve aceitar certas percas para ganhar algo maior depois, que é uma vida com Deus. Então, levando isso em consideração, Mateus 28 ele está falando não de sepultura nem de morte, mas ele está falando das pessoas serem lançadas a um lugar onde tem tormento, e ser lançado num lugar onde o fogo não se apaga, e ser lançado num lugar onde os vermes não morrem. E aí ele está falando do Geena ali, dando aquele exemplo para que as pessoas entendam, pelo menos mensurem como é um tormento aonde será lançado pós-morte. Tá? E lançá-los-ão na fornalha de fogo, ali haverá pranto ou choro, na tradução original, ambos elas servem, e ranger ou bater de dentes. Tá? Então a maioria das Bíblias está perfeita na sua tradução. Ali, o Geena, tá? Lembrem-se que ele não está falando de sepultura, nem de cova, nem de mundo dos mortos. Ele está falando do Geena, lugar de tormento. Lançá-los-ão na fornalha de fogo. Lembra do fogo que está no Geena, o tempo todo pegando, e não para, não apaga? E ali, naquele lugar, haverá lugar, não é no Geena literal, é um lugar parecido com o Geena, e ranger de dentes. E aí mais para frente, lá em Mateus 25, ele fala: então dirá, Mateus 25, 41, então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, aparelhado, preparado, né, no grego, para o diabo e seus anjos. Então aqui nós temos uma expressão, Jesus falando de uma expressão pós-morte que ele falará para as pessoas que vierem com desculpa diante dele. Essas pessoas são o quê? Almas, ou seja, as consciências dessas pessoas em um corpo, né, transformado,
que serão lançados e outros serão salvos. Uns vão questionar: eu não fiz isso? Eu não fiz aquilo? E Jesus vai falar: aparta-te de mim, vocês que praticam iniquidade, para o fogo eterno que não é para vocês. Esse fogo eterno, esse lugar, ele foi construído para o diabo e os seus anjos. Então Jesus ele vai lá e fala que essa pessoa será lançada lá também por conta da iniquidade dela. E Marcos, capítulo 9, versículo 43 até o 48, diz o seguinte: e se sua mão se escandalizar, corta. É melhor para ti entrar na vida aleijado do que com as duas mãos e ir para o inferno. Quando ele fala inferno aqui, ele está falando do Guiena, lugar de castigo. Para o fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. E se o teu pé se escandalizar, corta-o. Melhor para ti entrar coxo, ou seja, um manco na vida, do que tendo 2 pés seres lançados no inferno. Guiena, lugar de castigo, a tradução de inferno aqui também. Um fogo que nunca se apaga, onde o seu bicho não morre e o fogo também nunca se apaga. E o teu olho se escandalizar, lança-o fora, que é melhor para ti entrar no reino de Deus com um só olho, do que tendo 2 olhos, ser lançado no fogo do Guiena, lugar de castigo, onde seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Então Jesus ele fez questão de cada frase ele repetir como é a sensação de estar no Guiena. E aí quando ele fala isso, os discípulos não se mostram surpresos com aquela mensagem, como se fosse algo novo a ser pregado, porque eles conheciam o Guiena, eles sabiam como era lá. Ele fala: você não quer ser lançado lá, né? Um lugar onde você vai ser atormentado desse jeito. Então, para nós que estamos no século XXI, nós começamos a enfeitar um pouco o inferno, e aí é que vem a necessidade desse estudo, para nós desenfeitarmos o inferno, tá? Desenfeitarmos aquilo que nós chamamos de inferno. Apocalipse, agora nós vamos lá para o futuro, né? Versículo 10 do capítulo 20. E o diabo, que os enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre, aonde está a besta, falso profeta, e dia e noite são atormentados para todo sempre. Aqui agora nós vemos uma diferença um pouco. Todas as vezes que Jesus falou de uma pessoa ser lançada no Guiena, ele falou que essas pessoas seriam lançados no Guiena, aonde aqueles que estavam ouvindo ele conheciam o lugar. Um lugar onde está pegando fogo, onde o bicho não morre, as próprias palavras de Jesus. E é um lugar de tormento, de ranger de dentes e tal. E aí ele falou: é melhor que você entre sem um dos seus membros do que vá para esse lugar. Entre inteiro no reino de Deus do que ir para esse lugar. Já quando aqui em Apocalipse ele fala a respeito, né, o João, quando ele escreve e fala a respeito novamente da pós-morte, de lançar alguém que não é humano, aqui está dizendo o seguinte: o diabo que enganava, o diabo, Satanás que enganava, foi lançado no lago de fogo e enxofre. Já não é mais o Guiena. Agora, o diabo, ele não vai ser lançado no Guiena. Eu quero que vocês entendam isso, para não ficarem repetindo essas coisas erradas depois, tá? O diabo não vai para o inferno, que não está na nossa tradução, o Guiena. Ele será lançado no lago de fogo e enxofre, que é outro lugar, que é outra situação, tá? E onde a besta, onde lá está já queimando no lago de fogo a besta e o falso profeta. E dia e noite serão atormentados, dia e noite, classificação de tempo para o que a gente entenda, que é sempre, nunca vai acabar, nunca irá parar. Está dizendo assim, ó: dia e noite serão atormentados para todos sempre. Então, quem é que vai ser atormentado para todos sempre? O diabo, a besta e o falso profeta. Repita comigo: o diabo, a besta e o falso profeta. Gravaram isso? Quem é que vai ser atormentado para sempre? O diabo, a besta e o falso profeta. Pronto, espero que vocês não esqueçam. Dizem que se repetir 3 vezes fica gravado, né? Então,
Então, quem vai ser atormentado para sempre, segundo Apocalipse 20, 10, está escrito aqui bem claro, é o diabo, a besta e o falso profeta. Nada menos que justiça em cima do que ele vem fazendo até o dia de hoje. Apocalipse 20, capítulo 20, versículo 13, um pouquinho depois. E deu, ou tornou a dar, no original tá, e deu novamente, né, tornou a dar, o mar, os mortos que nele estavam. Acho que não vai dar tempo de vocês falarem muita coisa não. E a morte e o inferno agora já não é mais o Guiena. Deu o mar, os mortos que nele estavam, e a morte, o inferno, né, na nossa tradução, mas na verdade agora é o Hades, ou seja, agora está falando da sepultura, cova, tá? Fora o Guiena, Hades, lá o Hades e o Sheol, sepultura, cova, mundo dos mortos, tá? Então, esses dois são similares no seu significado. Quando eu falar Guiena, já não tem mais a ver com sepultura ou mundo dos mortos, tá bom? Então, quando eu falar Hades, quando eu falar Sheol, esse daí já é sepultura, mundo dos mortos, cova, etc. Então vamos lá. Deu ao mar os mortos, o que nele estavam, ou seja, o mar entregou os que lá estavam, e a morte, o inferno, o Hades, né? Ou seja, a sepultura, aqueles que estavam debaixo da terra, está escrito aqui na tradução até, o Hades, que significa debaixo da terra, ou seja, aqueles que foram enterrados, né? As pessoas que foram sepultadas, elas tornaram, ou deram novamente, né? Tornaram a dar os mortos que neles estavam. Então, quem morreu no mar foi entregue, e quem morreu e foi enterrado também foi entregue, né? Voltou da terra para cima. E aí, ele continua aqui. E cada um foi julgado. Os que morreram no mar, os piratas, as pessoas afogadas, a galera do Titanic, enfim. E quem mais morreu que a gente não sabe, tudo foi entregue. Ninguém escapa. Não é porque morreu no mar ou porque morreu na terra que vai escapar, não. No geral, aqui a Bíblia, nesse versículo, está dizendo assim, ó, qualquer um que tenha morrido não vai escapar do julgamento conforme suas obras. No resumo, ele está dizendo isso. Então ele fala mar e ele fala terra para dizer tanto quem foi enterrado quanto quem foi afogado. Se na época existisse cremação, também é dizer aqueles que foram queimados e são cinzas vão ser retornados para enfrentarem o juízo e pagarem pelas suas obras. Então é isso que está escrito aqui. E foi cada um de maneira individual julgado pelas suas obras. E Apocalipse, capítulo 21, versículo 8. Mas os medrosos, ou os tímidos, e aos incrédulos, que ser tímido no sentido de você não conseguir fazer alguma coisa pela falta de habilidade, pela falta de segurança no que você tem que fazer, é diferente de ser o tímido que a Bíblia está falando, que é gente que tem medo, aquelas pessoas que não enfrentam nada. Os tímidos, os medrosos e aos incrédulos, quem é incrédulo, as pessoas que ouviram, mas não quiseram acreditar. E aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, feiticeiros, idólatras e todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. E aí, as pessoas que praticam essas coisas, que eu citei agora, homicídio, tal, feitiçaria, mentira, essas pessoas, elas terão a sua parte, a sua parcela, no lago que arde com fogo e enxofre. E essa é uma afirmação na Bíblia, o que é caracterizado como segunda morte. Para a gente entender o que é a segunda morte, a gente tem que entender o que é a primeira. O que é a primeira morte? Todo mundo, fora aqueles que vão ser os felizados de contemplar o arrebatamento, todo mundo vai enfrentar, como de fato todos antes de nós enfrentou, a primeira morte. Há quem diga que a primeira morte é quando você aceita Cristo e as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Mas isso não tem base na Bíblia, tá? A Bíblia ela mostra que a segunda morte ela acontece quando você já é espírito, quando você só é uma alma ali para ser julgado. Se você já é esse estado e vai passar por uma segunda morte, antes desse estado, qual era o primeiro? Antes desse? Que nós vivemos agora. Nós estamos
para passar pela primeira morte. Todo mundo entendeu? Então a Bíblia chama de segunda morte uma outra situação que a gente vai se aprofundar um pouco mais. Tá? Mas eu quero deixar claro para vocês aqui o que está escrito. As pessoas que praticam tais pecados, e isso aqui a gente pode abranger para várias coisas, né? Sua parte será, ou seja, sua parcela, vai ter um pedacinho do lago de fogo preparado para eles, no lago que arde no fogo e enxofre, que é a segunda morte.